Marco Aurélio escreveu: o melhor modo de se vingar de um inimigo é não se tornar como ele. Mas e quando o inimigo não está lá fora, mas perto de você? E quando aquela que deveria ser sua parceira se torna sua maior fonte de instabilidade emocional? A mulher que deveria trazer paz começa a trazer guerra. Ela manipula, explode sem motivo aparente, provoca. É quando você percebe que virou refém de alguém que nem deveria ter esse poder sobre você. É quando sua paz mental depende do humor de outra pessoa. E você não sabe mais onde foi que entregou as chaves da sua sanidade. Mas o que um homem estoico faz nesses casos para continuar impondo respeito sem precisar brigar ou se tornar submisso? Como se manter inabalável apenas com seu silêncio e tirar todo o poder que uma mulher poderia ter sobre você? E melhor, como fazer com que ela implore pelo seu perdão e afeto novamente? Tudo isso e muito mais é o que vamos entender no vídeo de hoje. Você vai descobrir as 12 atitudes que transformam um homem comum num enigma que ela não consegue decifrar. Não é sobre se vingar, é sobre se recuperar. Não é sobre machucá-la, é sobre parar de se machucar. Se você já está cansado de se sentir pequeno na própria vida, se já enjoou de pedir licença para existir, se quer entender como alguns homens conseguem ser tão magnéticos que atraem sem perseguir, então fica comigo até o final. Porque o que você vai descobrir aqui pode mudar sua vida para sempre. Antes de começarmos, lembre-se de deixar um like no vídeo. Isso ajuda outros homens a encontrarem esse conteúdo. E me conte nos comentários de onde você está assistindo. Vamos começar. Primeira atitude: cultivar silêncio quando ela espera tempestades. Existe uma diferença brutal entre o homem que explode e aquele que implode controladamente. Quando ela chega com o drama ensaiado, esperando te ver perdendo o controle, e você simplesmente respira, conta até 10 e permanece ali, sólido como uma montanha. Epiteto, que conhecia o sofrimento como poucos, nos ensinou que não são os eventos que nos perturbam, mas a interpretação que fazemos deles. Quando você não reage ao teatro emocional, você quebra o script dela. É como se o personagem principal se recusasse a entrar em cena. Imagina isso. Ela dispara 5 acusações, levanta a voz, faz gestos dramáticos e você apenas a observa, com a mesma serenidade de quem assiste a chuva pela janela. Não é frieza, é autocontrole. É a diferença entre ser um barco que balança com cada onda e ser o farol que permanece firme, independente da tempestade. O homem fraco reage. O homem forte analisa. E às vezes, a melhor resposta é o silêncio eloquente de quem não precisa provar nada para ninguém. Quantas vezes você já caiu nessa armadilha? Quantas vezes entregou sua energia tentando se justificar para quem nem estava pronta para te ouvir? Talvez hoje seja o dia em que você finalmente aprenda que o verdadeiro poder está na contenção, não na explosão. Segunda atitude: tornar-se imune às tentativas de manipulação emocional. A manipulação é como um vírus, só funciona em organismos vulneráveis. Quando ela recorre à chantagem emocional, à frieza repentina ou às comparações venenosas e você permanece imutável, algo dentro dela entra em colapso. Sêneca dizia que nenhum vento é favorável para quem não sabe para onde vai. A manipulação funciona porque explora nossa falta de direção interna. Mas quando você tem clareza sobre quem é e para onde está indo, essas táticas se tornam irrelevantes. É como tentar hackear um sistema que mudou todas as senhas. Ela tenta os mesmos códigos de acesso emocional que funcionavam antes, mas agora encontra apenas uma tela preta com a mensagem: acesso negado. Pense numa fortaleza medieval. As muralhas não gritam com os invasores, não discutem estratégias, simplesmente existem impenetráveis. Quando você se torna essa fortaleza, quando suas emoções ficam protegidas por camadas de autoconhecimento e propósito, você força o jogo a mudar completamente. A verdadeira indiferença não é fingida, é conquistada. É o resultado de um homem que investiu tanto em si mesmo que as tentativas externas de desestabilização
parecem ruído de fundo na sinfonia da sua vida. Terceira atitude: aplicar a cortesia protocolar como se fosse uma desconhecida. Existe uma elegância devastadora em tratar com educação formal quem antes tinha acesso VIP ao seu mundo emocional. É como rebaixar alguém da primeira classe para a classe econômica sem fazer escândalo, apenas mudando o tratamento. A cortesia distante é exatamente isso. Você não trata ela mal. Você responde com educação e gentileza, mas mantém uma certa distância. Você começa a tratá-la como se fosse uma conhecida qualquer, e não a rainha no trono. Quando você passa a cumprimentá-la com o mesmo protocolo que usaria com a recepcionista do dentista, educado, mas sem calor, presente, mas sem conexão, ela sente visceralmente que perdeu território. É como estar numa festa e descobrir que seu nome foi removido da lista VIP. Você ainda pode entrar, mas não tem mais acesso aos bastidores. Essa mudança de tratamento comunica, sem uma palavra agressiva, que os privilégios foram revogados. A cortesia fria é cirurgia emocional sem anestesia. Não há sangue, não há grito, mas a dor é profunda porque atinge exatamente onde dói, no ego. Ela percebe que não é mais especial o suficiente para provocar nem mesmo sua irritação. Quarta atitude: comunicar com o olhar, nunca com justificativas. Sócrates dominava a arte do silêncio interrogativo. Um olhar que fazia as pessoas se questionarem sem que ele precisasse dizer uma palavra. Quando você substitui explicações por um olhar firme, direto, você eleva o nível da comunicação. Justificar-se demais é como entregar as chaves da sua dignidade. É dizer, preciso da sua aprovação para me sentir válido. Mas o olhar que vem de um homem centrado em si mesmo dispensa qualquer palavra. Quando ela lança uma provocação esperando que você se agite e tudo o que recebe é um olhar tranquilo, quase investigativo, ela entende, ainda que não admita, que você não está mais disponível para aquele tipo de dança. O olhar sem fala se transforma num espelho. Ela se vê tentando provocar e se enxerga sozinha nisso. É uma das formas mais elegantes de mostrar desinteresse pelo drama sem precisar verbalizar o desprezo. Nesse silêncio visual, você reconstrói sua imagem não como alguém que implora para ser entendido, mas como alguém que exige ser respeitado sem precisar dizer nada. Quinta atitude: investir na própria máquina física e mental como declaração de soberania. Há algo profundamente simbólico quando um homem, em meio ao caos relacional, escolhe focar na própria evolução. Não por vaidade, mas por soberania. É como dizer, enquanto você cria drama, eu construo caráter. Os estoicos sabiam que o corpo é o templo da mente, e uma mente forte precisa de uma casa forte. Quando você troca sessões de justificativa por sessões de treino, quando substitui discussões rotineiras por leituras transformadoras, você rompe um ciclo ancestral de autossabotagem. Ela está acostumada a te ver reagindo, se explicando, correndo atrás de soluções para problemas que ela mesma criou. Agora te vê acordando cedo, correndo, lendo, evoluindo em silêncio. Isso desestabiliza, porque ela percebe que não é mais o centro do seu universo. O autocuidado consciente não é ego, é um recado silencioso. Estou vivo, estou inteiro e não preciso mais que você me veja para me sentir alguém. Essa independência emocional é a vingança mais elegante que existe. Sexta atitude: responder com gestos controlados em vez de palavras reativas. Marco Aurélio dizia, você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Quando você escolhe não revidar com palavras duras, mas com gestos precisos e controlados, demonstra maestria sobre si mesmo. É a diferença entre um mestre de artes marciais e um briguento de bar. O briguento grita, chuta o vento, perde o controle. O mestre permanece centrado, observa, e quando age, cada movimento tem propósito. Enquanto ela espera o confronto, você entrega a presença. Você reage com calma e sem desespero. Essa elegância no controle desarma completamente porque ela não encontra onde bater. É como tentar quebrar uma parede de água.
Por mais força que você use, a água simplesmente se adapta e permanece intacta. A ausência de combustão emocional é a evidência máxima de que você não está mais à venda no mercado da validação externa. Você se tornou um produto premium, caro de acessar, difícil de abalar, impossível de controlar. Sétima atitude: oferecer a ela a experiência da própria irrelevância. Sêneca escreveu: a vingança mais completa é não se vingar. Transformar alguém que foi o centro do seu mundo em uma pessoa simplesmente neutra não é crueldade, é justiça poética. Não há ódio, não há rancor, não há energia emocional investida. Ela simplesmente deixa de ser relevante para suas decisões, seus humores, seus planos. É como apagar um arquivo, não por raiva, mas por limpeza de sistema. Ela estranha o silêncio, tenta forçar encontros, dispara indiretas nas redes sociais, mas você não responde. Não porque está se fazendo de difícil, mas porque genuinamente não sente necessidade. Você seguiu em frente e isso é devastador para quem se alimenta de atenção. A irrelevância é uma sentença silenciosa. Ela procura sinais de que ainda te afeta, mas encontra apenas a rotina fria de quem realmente superou. E talvez essa seja a lição mais dura, perceber que o trono que ocupava foi removido sem escândalo, sem substituta, sem aviso. Oitava atitude: recusar-se a ser o solucionador das crises emocionais dela. Epiteto nos ensina: não explique sua filosofia, incorpore-a. Parar de resolver as crises emocionais de outra pessoa é incorporar a filosofia da responsabilidade individual. Cada um deve carregar o próprio fardo. Quando você para de ser o bombeiro emocional que apaga todos os incêndios que ela cria, duas coisas acontecem. Primeiro, ela aprende a lidar com as próprias chamas. Segundo, você recupera energia para construir sua própria vida. É como ser um médico que entende que nem toda dor precisa de remédio. Às vezes, a dor é necessária para o crescimento. Interferir constantemente é impedir que a pessoa desenvolva seus próprios anticorpos emocionais. O homem de valor observa sem se envolver. Ele não se afasta egoisticamente, mas com o entendimento de que, ao interferir constantemente, ele mantém a mulher numa dependência emocional infantil. Essa atitude força uma revolução interna nela. Sem o salvador constante, ela precisa desenvolver recursos próprios. E você ganha mais que respeito, ganha paz. A paz de quem não carrega mais o peso emocional de duas pessoas. Nona atitude: parar de ser o diretor social da relação. Em muitas relações, o homem vira o produtor executivo da própria vida amorosa, planeja os encontros, sugere programas, mantém a dinâmica funcionando. Mas o homem de valor entende que isso é mendicância disfarçada de cortesia. Quando você para de propor programas a dois, não está sendo indiferente. Está mostrando que sua vida não depende de um nós para ser completa. Você está dizendo: minha existência é plena por si só. É como deixar de ser o DJ da festa para ser apenas um convidado. Se a música parar, não é problema seu. Se ninguém dançar, também não. Sua diversão não depende da aprovação ou participação de ninguém. Essa mudança confunde quem está acostumada a ter a agenda preenchida por você. De repente, ela precisa tomar iniciativa, precisa mostrar interesse genuíno, precisa sair da zona de conforto da passividade. O verdadeiro valor de um homem não se mede pela sua capacidade de entreter, mas pela sua capacidade de estar completo. E quando você demonstra essa completude, paradoxalmente, se torna mais atrativo. Porque escassez gera valor. Décima atitude: estabelecer limites físicos mesmo diante da sedução. O corpo é território sagrado, não moeda de troca emocional. Quando você evita o contato físico, mesmo quando ela tenta, não está sendo cruel, está sendo consciente. Está mostrando que intimidade física sem conexão emocional genuína é teatro barato. Mas, atenção, isso não significa evitar o toque sempre, mas apenas quando você perceber que esse toque tem intenção de te manipular. Sêneca dizia que o sábio não se deixa levar pelos prazeres momentâneos quando estes comprometem sua integridade.
Resistir ao toque manipulativo é uma demonstração de que você valoriza mais a própria coerência que o prazer imediato. Essa resistência desperta algo profundo nela, o questionamento. Porque ele se recusa, o que mudou? Ela, acostumada a ser desejada incondicionalmente, se vê confrontada com um homem que tem critérios, que tem padrões, que não aceita qualquer coisa. E nesse momento de tensão silenciosa, você ensina a lição mais valiosa, que a verdadeira força não reside no toque, mas na capacidade de resistir quando necessário. 10ª, primeira atitude, viver intensamente o agora sem hipotecar o futuro. Marco Aurélio escrevia constantemente sobre a impermanência. Tudo passa, tudo muda, nada é garantido. O homem de valor não faz promessas sobre um futuro que não controla. Ele vive o presente com tal intensidade que palavras sobre o amanhã se tornam desnecessárias. Quando você para de falar sobre o futuro do casal, cria um espaço de incerteza produtiva. Ela não pode mais se acomodar na segurança das promessas de amor eterno. Precisa conquistar cada dia, cada momento, cada interação. É como transformar um emprego com estabilidade vitalícia numa posição que precisa ser renovada constantemente com base em performance. De repente, ela não pode mais relaxar. Precisa mostrar valor continuamente. Essa incerteza ativa mecanismos primitivos de conquista. Quando o futuro não está garantido, o presente se torna mais valioso. Cada momento juntos ganha peso, porque pode ser o último. O silêncio sobre o futuro é um lembrete constante. O que temos é agora. O que você faz com isso? É uma forma elegante de manter a relação viva, dinâmica, sem a complacência que mata a paixão. 12ª atitude. Transformar-se sem anunciar. Evoluir sem alarde. A transformação mais poderosa é aquela que acontece em silêncio. Quando você muda internamente, sem fazer propaganda, quando evolui sem divulgar, o impacto é exponencial. As pessoas percebem que algo é diferente, mas não conseguem identificar exatamente o que. Essa revolução silenciosa é devastadora, porque não dá oportunidade para resistência. Se você anuncia mudanças, ela pode se preparar, criar anticorpos, desenvolver estratégias, mas quando você simplesmente muda, ela fica sem referências. A mudança sem alarde força o outro a lidar com a nova versão de você sem manual de instruções. É como chegar numa cidade conhecida e descobrir que reorganizaram todas as ruas durante a noite. O homem que evolui em silêncio não precisa provar nada para ninguém. Sua transformação fala por si, e essa eloquência muda é mais poderosa que qualquer discurso motivacional. Se este conteúdo fez sentido para você, deixe seu like agora. Isso ajuda o algoritmo a levar essas ideias para outros homens que precisam ouvi-las. Nos comentários, escreva a frase, em busca da minha melhor versão. Não é apenas por engajamento, mas sim para gravar isso em sua própria mente. Lembre-se, a verdadeira revolução não acontece nas ruas, mas dentro de você. Quando você se torna senhor de si mesmo, o mundo ao seu redor não tem escolha senão reconhecer sua autoridade. No próximo vídeo, vamos falar sobre como construir uma presença magnética que atrai sem perseguir. Até lá, permaneça forte, permaneça consciente e, acima de tudo, permaneça fiel a si mesmo. O estoicismo não é filosofia de livro, é manual de vida. Use-o com sabedoria.